Então, queridos, dando continuidade à mensagem no livro de Juízes, hoje falando, ou continuando a falar do juiz Gideão, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, para nós lermos onde nós paramos, né, versículo 25 ao versículo 32. Juízes 6, versículo 25 ao 32, diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi, e o oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, é quem fez isto. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora a teu filho, ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda quando alguém lhe derrube o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram a Gideão Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, porque derrubou o seu altar. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, te damos graças, ó Deus, por esta leitura preciosa da tua santa palavra, e pedimos, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito para a continuidade desta mensagem, que já estamos hoje aqui na 7ª mensagem, neste mergulho que estamos dando na história dos juízes. Assim pedimos tua graça, tua direção e iluminação em nome de Jesus. Amém. Finalmente, meus queridos, chegamos aqui na missão de Gideão. A missão de Gideão, neste momento, depois do profeta de Deus ter vindo e dado a mensagem para o povo, depois do anjo do Senhor falar a Gideão que ele era um poderoso guerreiro, e que na sua força, na sua coragem, estando o Senhor com ele, ele iria vencer os amalequitas. Agora o início dessa vitória se daria derrubando inicialmente o altar do Deus Baal, o Deus ao qual o coração deles estavam apegados, como sempre acontecia das outras vezes. Morria o juiz e o povo se dava a pecado. E o pecado inicial era sempre o de idolatria, adorar os deuses pagãos ali dos povos. E tudo parece, meus irmãos, que Joás, o pai de Gideão, exercia ali uma espécie de ministério sacerdotal, com o altar de Baal. Você imagina alguém da linhagem ali, da formação das tribos de Israel, agora exercendo uma função sacerdotal de um ídolo, de um deus pagão terrível,
chamado Baal. Por que chegamos a essa conclusão? Porque o texto diz que este altar pertencia, esta edificação pertencia a Joás. Mas, ironicamente, Deus diz a Gideão para ele pegar os 2 bois do seu pai Joás. Um deles, Gideão iria derrubar o altar de Baal. E o segundo boi, Gideão deveria agora oferecer em holocausto no altar que ia ser erguido no lugar do altar de Baal. Um altar a Deus, onde o segundo boi do seu pai deveria ser ali oferecido em holocausto. E aquele bosque lindo, aquelas árvores frondosas, que enfeitava, que ornamentava o altar de Baal, Deus ordena: corta, e com a lenha, com a madeira, você vai meter fogo no altar, e vai oferecer este boi em holocausto. E aí nós aprendemos, meus queridos, nesse primeiro momento que, se o altar ao Senhor é erguido, o altar de Baal tem que cair. Andarão 2 juntos se não estiverem em comum acordo. Não dá para caminhar junto. Não tem como ser habitação de Deus. Não tem como ser habitação do Espírito Santo e ao mesmo tempo habitação do pecado, habitação das trevas, habitação dos ídolos. E desde esse feito de Gideão, por ter derrubado o altar de Baal, ele recebe o apelido de Jerubaal, que significa Baal contenda por si mesmo. Esta foi a maneira do Joás, o pai de Gideão, evitar que o seu filho fosse morto pela fúria dos adoradores de Baal. Se Baal é Deus, não precisa que alguém o defenda. E nós já pregamos, nós já aprendemos que nós não somos defensores de Deus, não é? Deus por si mesmo se defende, Ele é poderoso, Ele é Senhor absoluto. Nós somos adoradores, nós servimos ao Senhor e amamos a sua palavra. E firmado nesses princípios, nessas verdades, nós estamos realmente em defesa da fé. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas Deus, Ele é todo poderoso. Mas os ídolos precisam realmente que alguém o defenda. Então esta foi a maneira sábia que Joás encontrou para poupar o seu filho. E aí, queridos, alguém poderia pensar, alguém poderia dizer que o fato de Gedeão ter ido derrubar o altar de Baal à noite tenha sido movido por medo. E eu penso que foi. Eu penso que tenha sido verdade mesmo. Agora, o que importa é que o medo não o impediu de obedecer ao Senhor. Ele usou da estratégia de ir à noite, de aproveitar o momento. Deus nos permite, meus irmãos, usar estratégias, até mesmo quando esta estratégia é resultado do medo. Até mesmo quando é resultado do medo, Deus nos permite usar. E muitas vezes o medo é uma sinalização, o medo é um despertamento, é uma indicação para que a gente possa ser mais prudente, para que a gente possa ser mais sensato, para que a gente possa fazer as coisas corretamente, e de maneira ordeira, e de maneira que glorifique o nome do Senhor, e não movido tão somente pela emoção, ou por querer se apresentar como quem pode, como quem sabe, como quem é corajoso. Porque o importante é a obediência. Além disso, querido, nós sabemos que o medo em si mesmo não é necessariamente errado, não é necessariamente uma coisa ruim. Porém, quando nos impede de obedecer ao Senhor, torna-se obstáculo à fé, e nesse caso é pecado. Ou seja, quando o medo me impede de assumir um ministério, quando o medo me impede de obedecer a Deus, de assumir uma função na igreja porque acho que não posso, porque acho que não sei, e muitas vezes Deus está dando indicação de que você em si mesmo não pode, mas Deus estando com você, você pode. Esse foi o sentimento, essa foi a palavra de Gideão, quando o anjo apareceu para ele. Quem sou eu, Senhor? Eu sou o menor da minha família, sou a menor tribo de Israel.
Com que vencereis a Israel? E aí nós falamos nas mensagens anteriores que o anjo não foi questionado, tão somente o anjo olhou para ele e disse: olha, vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas e amalequitas. Então, queridos, o medo não pode nos impedir de prestar a nossa devida adoração a Deus. E quando a gente olha para essa história, nós vamos ver que é interessante, que alguém poderia pensar assim: olha, puxa, mas o anjo aparece para que Gideão vença os amalequitas. São os midianitas e amalequitas que estão oprimindo eles ali. Mas por que ter que começar derrubando o altar de Baal? O que é que isso tem a ver? Que besteira, que bobagem, para que isso? Deus lá está preocupado com o altar? Deus lá está preocupado com esses ídolos mortos, que nada faz, que nada pode fazer? Alguém poderia pensar naquele momento dessa maneira, como alguém também pode pensar hoje em determinadas instruções, em meio a determinados ensinamentos. Alguém pode tentar tirar o corpinho de lado para ficar colocando essas questões. Isso não tem nada a ver, isso é besteira. Deus está ocupado com coisas mais importantes do que você está preocupado em ministrar esses ensinos, em ministrar esses princípios. Queridos, não tem nada mais importante para Deus do que o seu povo, do que a sua obra. Deus está ocupado com coisas mais importantes. A principal ocupação de Deus é abençoar o seu povo, é cuidar do seu povo. Então nós somos a menina dos olhos de Deus, a preocupação dos olhos de Deus. E por isso que a palavra de Deus vai dizer que o próprio Espírito Santo que Ele fez habitar em nós, Ele tem intenso ciúme, Ele tem um cuidado, Ele tem um zelo de modo a nos sensibilizar diante de qualquer desvios, de qualquer acenação para o contrário ao que é sagrado. Então Deus, Ele se importa sim com o que você faz, com o que você pensa, com o que você adora. Deus se importa, Deus está atento a tudo isso. Tem coisas que a gente não pode, queridos, abrir mão, e algumas a gente consulta, outras a gente parte para a ação, obedecendo a palavra de Deus. Não podemos arredar do princípio da palavra. Deus não muda, assim como seus princípios são eternos. Os irmãos lembram da história daquele homem de Deus, que veio de Judá para Betel? Está lá no capítulo 13 de 1 Reis. Ele veio enviado por Deus para repreender a Jeroboão, porque Jeroboão estava ali para oferecer sacrifício em um determinado altar, exercendo uma função que não era da sua competência. Suas mãos sujas de idolatria, de desobediência. E o homem de Deus chega ali, diante de Gideão, diante de Jeroboão, e diz que ele não pode estar fazendo aquilo. E diz o texto sagrado que ele clama contra aquele altar, dizendo que aquele altar se fenderá, e as cinzas daquele altar cairá no chão. Jeroboão fica enfurecido com aquela repreensão, afasta um pouco do altar e faz sinal para que os homens seus ali prendam o homem de Deus. Mas quando ele ergue a mão, diz o texto sagrado, que a mão dele ficou seca, que a mão dele ficou paralisada, ele não pôde trazer de volta ao seu corpo ou fazer movimento algum. Naquele momento, Jeroboão pede ao homem de Deus, para que o homem de Deus ore por ele, peça misericórdia a Deus, clemência a Deus por ele. E o homem de Deus ora, e diz o texto sagrado que a mão do homem a mão de Jeroboão volta a ser como era antes, normalmente. Jeroboão, então, para agradar o homem de Deus, diz: olha, vamos lá para casa, vamos lá em casa, vamos comer pão, vamos beber água, eu vou dar descanso para você, vou dar uma recompensa. Aí o homem de Deus diz o seguinte: não, a ordem que Deus me deu foi a seguinte, que eu não deveria nesta viagem minha comer pão, beber água, nem descansar em casa alguma
e deveria voltar por outro caminho que eu vim. Jeroboão insistiu, mas o homem de Deus se manteve fiel ali, na palavra que ele havia recebido do Senhor. E ele monta no seu jumento e segue de volta para Betel. Um profeta da cidade de Betel, chamado profeta velho, fica sabendo, por intermédio de seus filhos, que esse homem de Deus chegara ali para repreender Jeroboão. Esse profeta albarda lá o seu jumento e vai atrás do homem de Deus. Encontrando o homem de Deus, o profeta velho disse: olha, volta, vamos à minha casa, descansa, come pão e bebe água. O homem de Deus diz para o profeta, repete as mesmas palavras que ele havia dito para Jeroboão, de que ele não deveria, nesta viagem, cumprindo esta missão do Senhor, repousar em casa alguma, comer pão, beber água e deveria voltar por outro caminho. Mas aí o profeta velho diz: olha, eu também sou profeta de Deus. E um anjo do Senhor apareceu-me e disse que eu viesse atrás de ti e te levasse para a minha casa, para que você pudesse comer pão e beber água. E o texto vai dizer assim: só que esse profeta velho estava mentindo. Capítulo 13 de 1 Reis diz isso. E o homem de Deus acaba cedendo. E volta com o profeta velho, repousa aquele dia na sua casa, lava os pés. Quando ele está sentado à mesa, comendo com o profeta velho, diz o texto sagrado, que vem a palavra do Senhor, aquele profeta. E a palavra do Senhor vem para repreender o homem de Deus. O texto vai dizer lá, dessa maneira: porque fostes rebeldes à palavra do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, que era o mandamento de terminada a missão, de dada a mensagem para Jeroboão, deveria voltar para o seu lugar, inclusive por outro caminho, sem comer pão nem beber água. Por conta da tua desobediência, diz o profeta velho, recebedor da mensagem, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois dessa mensagem, o profeta velho prepara o jumento do homem de Deus. Ele monta no seu jumento e segue o seu caminho. Horas depois, o profeta velho fica sabendo que um leão o encontrou no caminho e matou o homem de Deus. Nós devemos, meus irmãos, manter focado o nosso discernimento, a nossa visão e obediência àquilo que Deus determinou para nós. Normalmente nós somos enganados, normalmente nós deixamos de obedecer uma ordem explícita de Deus por alguém que se diz também profeta e chega contrariando uma mensagem que tão claramente, que tão nitidamente nós ouvimos da certeza do propósito de Deus. A gente resiste o primeiro momento, o segundo momento, mas aí, por alguma razão, as fraquezas surgem e você acaba cedendo e descumprindo aquilo que Deus ordenou. Os versículos 33 ao 35, diz o texto que com a queda de Baal, todos ficaram ali enfurecidos. Os inimigos se juntaram para enfrentar Gideão. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, ele toca a trombeta e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés. Também chamou Aser, Zebulon e Naftali, bem como os seus familiares, os abiseritas, conforme está nos versículos 36 ao 40. Gideão quer agora, meus irmãos, mais uma vez a confirmação do Senhor. Ele faz uma prova, o texto vai falar sobre a prova que Gideão pediu a Deus, uma prova para que confirmasse que ele iria vencer os inimigos. Deus já tinha dito, já tinha aparecido a Gideão,
Já tinha chamado e já tinha dito que ele iria vencer. Mas é natural que o homem queira agora, diante dos acontecimentos, uma confirmação. E Gideão pede 2 sinais, não é, que nós conhecemos muito bem. Na primeira noite, ele queria que o orvalho molhasse somente a lã. É a confirmação do novelo de lã. Senhor, eu peço que esta noite esse novelo de lã esteja molhado e toda a terra em volta esteja enxuta. Na segunda noite, ele queria o contrário, que toda a terra em volta tivesse molhada e somente o novelo de lã tivesse enxuto. E assim foi. E queridos, dentro desse sinal, dessa confirmação, né, que Gideão pediu, há muita má interpretação hoje, eu acho que em todas as épocas sempre houve. Quando alguém busca algum sinal, ou para Deus apontar alguma coisa, ou confirmar alguma vocação, alguma coisa assim. Só que diferente do que muitos pensam e erroneamente ficam usando esses métodos para tentar entender, tentar ter revelado a vontade de Deus, Gideão não estava ou não apresentou esse sinal, pediu esse sinal a Deus para confirmar a vontade de Deus. A vontade de Deus já tinha sido muito clara para Gideão, que ele iria vencer. Mas humanamente ele queria uma prova. Senhor, eu vou vencer mesmo? Por favor, me dá um sinal claro de que eu vou vencer. Ele pediu algo sobrenatural. Portanto, aqueles que usam hoje o método da lã para interpretar a vontade de Deus estão deturpando o sentido da passagem. Outra coisa, Gideão não tinha, meus irmãos, o que nós temos hoje, que é as Escrituras, que é a Bíblia completa, para nós entendermos a vontade de Deus. Então, quando nós quisermos saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, se vai prosperar ou não na nossa caminhada, na nossa missão, nós temos que examinar as Escrituras e seguir em obediência. Nós temos que olhar para Jesus, conhecer quem Ele é pelos Evangelhos. É pelo Evangelho da graça que superamos as nossas incredulidades. Nós sabemos que quando Deus apareceu a Gideão ali, a situação que eles estavam vivendo de incredulidade, de idolatria e de derrota, era natural que ele agisse como ele agiu. E ele não tinha experiência com Deus, como nós, como crentes, como igreja, temos por meio da palavra, por meio da habitação que somos do Espírito Santo. Então nós não precisamos estar fazendo prova de Deus. Senhor, eu quero que essa janela bata mais forte amanhã de manhã, porque se ela bater mais forte é porque o Senhor está me chamando, é porque o Senhor está confirmando para essa obra que eu já sei que é da tua vontade, mas eu quero uma... E assim fica muitos crentes tentando esses sinais, e dificilmente esses sinais confirmam alguma coisa. Às vezes, uma vez ou outra, há algumas coincidências, e as pessoas ficam, ao invés de mergulhar no Evangelho, mergulhar na vontade perfeita de Deus, porque há na Bíblia caminhos tão claros para que nós entendamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é? Uma delas é se consagrando a Deus, obedecendo Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, a Deus, né, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, ou seja, apresentando um culto a Deus, Deus se revela. E aí diz que para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, à medida que nós nos devotamos a Deus, que nós nos consagramos a Deus, e nós temos a nosso favor toda a Escritura revelada, para o nosso deleite, para o nosso entendimento da vontade de Deus. Então não há essa necessidade de estar pedindo determinados sinais, de modo que para nós, meus irmãos, o Urim e o Tumim não tem mais sentido. Essa espécie de cara ou coroa não funciona mais. Não é mais interessante, né? O Urim e o Tumim eram aquelas duas pedras, né? Que acho que vinha no peitoral lá da estola sacerdotal, significava luzes e perfeições, né? Então, quando eles queriam alguma confirmação, então o sacerdote poderia usar daquele mecanismo para entender. Mas hoje não é mais dessa forma, não é mais dessa maneira, né? Até se percebe que ainda no início ali, né, da igreja, parece que houve em algum momento ainda
algo parecido, né, quando aconteceu a questão da escolha lá do substituto de Judas. Ok, queridos irmãos, Gideão seguiu em frente, agora seguro, confiante, afinal Deus confirmou que ia dar a vitória. E claro, ele deve também ter olhado para os 32 mil soldados, né, conforme está aí no capítulo 7, versículo 1 ao 3. Então ele deve ter pensado, assim eu venço a todos. Mas aí vem Deus e diz, tem gente demais para esta batalha. Isso vai contra, meus irmãos, toda lógica humana. Porque dentro da lógica humana, quanto mais gente eu tenho para trabalhar, quanto mais soldados eu tenho para enfrentar uma batalha, na lógica humana, mais possibilidade e mais encorajado eu me sinto, porque eu estou bem aparelhado, com soldados, pelo menos compatível com o número dos soldados inimigos. E o número dos soldados inimigos eram bem superiores. Ou seja, Gideão tinha 32 mil, e os exércitos do Oriente ali, que estavam todos ali numa coligação, tinha 135 mil soldados, conforme está no capítulo 8, versículo 10. Mas aí vem Deus e diz, Gideão, tem gente demais para essa batalha. Imagina só, você com 132 mil soldados, com 32 mil soldados, Nações Unidas com 135 mil, e alguém chega e diz, olha, 32 é gente demais para vencer 135 mil. Poxa, que coisa mais estranha. Como? Não, é o contrário não, Senhor. É assim que Deus faz, porque a honra, a glória e o poder a Ele pertencem. E o texto é bem claro, Ele fez isso para que o povo não se glorie de si mesmo, para que a glória fique para Deus. Meus irmãos, nosso coração humano, nós seres humanos, temos uma grande tendência de resolvermos as coisas pelas nossas próprias forças. E mesmo quando Deus age através de nós, se nós encontrarmos uma pequena brecha para nos gloriarmos, nós faremos isso. Guarde isso. Não existe perigo maior do que nós pensarmos que podemos salvar a nós mesmos e que nós temos força suficiente para resolvermos os nossos problemas. E quando é que nós nos sentimos empoderados com essa visão de vencer, de conquistar? Quando nós olhamos à nossa volta ou para nós mesmos e encontramos as armas que nós julgamos necessário para vencer determinada batalha, determinado conflito. Esse é o perigo, é quando nós nos sentimos nesse empoderamento de vencer. Deus sabia que se Gideão fosse à guerra com os 32 mil soldados, muito provavelmente eles voltariam da guerra dizendo, nós conseguimos a vitória, nós conquistamos a vitória. Mas o que Deus queria era que Gideão e o seu exército retornassem para casa, glorificando a Deus, dizendo, era impossível que nós ganhássemos esta batalha pelas nossas próprias forças. Foi Deus que agiu através de nós. Ele usa, ou Deus vai usar aqui dois métodos para diminuir o exército. O primeiro critério usado, meus irmãos, já era bem conhecido por eles, mediante mandamento anterior do Senhor, conforme está em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8. Esse método era conhecido, está aí nas Escrituras. Deuteronômio 20, versículo 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido, vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. O versículo 3 do nosso texto, do capítulo 7, diz o quê? Agora apregoa aos ouvidos do povo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. 70% deixaram o exército.
22.000. Ficaram apenas ali 30%, 10.000 homens. Gideão deve ter pensado: Deus sabe o que está fazendo. O Senhor é comigo. Eu creio que com 10.000 dá para a gente enfrentar e vencer. Se o Senhor prometeu, se o Senhor sinalizou que vai dar certo, então não tem por que temer. Mas aí, queridos, Deus contraria mais uma vez a lógica humana e diz mais uma vez: ainda tem gente demais. E aí, enquanto eu estava meditando, me veio à mente a palavra de Jesus: novo mandamento vos dou. Versículo 4 vai dizer o que é que Deus pede agora. A segunda seleção é um pouco misteriosa. Era um novo mandamento mesmo. Era aquilo que é impossível à lei ser possível à graça quando dependemos dela. Deus, em todo o Antigo Testamento, como nós já falamos, revela a sua graça. E como a graça é realmente poderosa. Então eles conheciam o mandamento de Deus de que não deveria alguém que estivesse na condição lá do texto que nós lemos ir para a guerra. Tinha que ser homens determinados, homens corajosos. Mas agora Deus usa essa estratégia para que daqueles 10.000, apenas 300 fiquem com Gideão. Deus disse: faz o povo descer as águas. Gideão deve ter tremido na base. Só faltou dizer: Senhor, este critério não vale. Tem alguma coisa errada. Onde está escrito? Ele conhecia o primeiro critério, mas esse de descer as pessoas às águas era algo novo. Era novo mandamento para Gideão. Mas segue em obediência ao Senhor. Ele já tinha feito a prova com Deus antes. Agora é Deus com ele. Então faz o povo descer as águas. Deus está no comando e na decisão de quem vai e de quem fica para trás. Os versículos 4 ao 7 diz-nos a palavra de Deus. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer as águas e ali os provai. Aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá, contigo, este não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei a Israel e darei os inimigos em tuas mãos. Creio, meus irmãos, que Gideão nesse momento pensou em voltar com os que lamberam a água com a língua. Creio que Gideão deve ter desejado: por que eu não fiz? Por que eu não me baixei também? Como que eu vou vencer um exército gigantesco desse? Com esse número tão pequeno? Como que vou vencer com 300 homens, essa gente forte e mais numerosa do que nós? O fato é que 9.700 voltaram por terem baixado e lambido a água sem levar a mão à boca. Isto é, 97% voltaram. E Gideão fica somente ali com os 3%. Deus é claro para Gideão, meus irmãos. Deus é claro, como diz aí o versículo 7. Com estes 300 homens que beberam as águas, levando a mão à boca, eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Guarde bem a colocação, eu. Deus está dizendo que é Ele que vai dar a vitória. Não são o braço forte dos 300 soldados de Gideão. Você vai receber em suas mãos a vitória. Ser forte e corajoso. Eu serei contigo. Deus está no comando e dará a ordem. Veja o versículo 9 do capítulo 7. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei
nas tuas mãos. Nós já falamos anteriormente, no início da mensagem, que é possível que o fato de Gideão ter derrubado estrategicamente o altar de Baal à noite tenha sido por medo de o fazer durante o dia. É possível também, meus irmãos, que esse sentimento tenha reacendido novamente no coração de Gideão, este medo, e com razão. Gideão levantou novamente esse temor, pois Deus estava pedindo que ele enfrentasse um exército de 135 mil homens com apenas 300. E nós sabemos que isto, humanamente, é impossível, por mais bem treinados e preparados que fossem. Contudo, as palavras que ele vai ouvir de seus inimigos reafirmam a sua fé. E ele adorou a Deus. Deus usa os que têm medo também, mas não são covardes, não voltam atrás. E Deus vê e respeita este sentimento forte de Gideão. Veja aí o versículo 10, a probabilidade de que Gideão estava com medo, mas Deus respeita esse sentimento. Mas se ainda temes, ele percebe que Gideão temeu, assim como temeu ir durante o dia derrubar o altar de Baal, mas agora com mais razão ainda, esse sentimento de medo subiu ao seu coração. Mas se ainda temes, vai com o teu moço purar ao arraial. Gideão, estou percebendo que você está com medo, e eu respeito, é natural, você é humano, 300 homens. Vamos fazer o seguinte, Gideão, vá com o seu escudeiro até o arraial. Deus não disse o que ia acontecer, mas Deus já tinha preparado tudo para dar um sinal, sem que Gideão pedisse sinal nenhum. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, irmãos, dispostos, mesmo com medo, a obedecer a Deus, não precisa estar pedindo sinais a Deus. Deus mesmo vai apresentar. Deus, Gideão, estou sentindo, estou vendo que você está meio temeroso. Eu vou confirmar para você. Deus não disse nada, queria só que ele obedecesse. E ele assim obedece. E ele vai até o arraial. Queridos, Deus fez com Gideão o que Deus fez, né, com Moisés, que também temeu, dando como seu auxiliar, como seu porta-voz ali o Arão, seu irmão. Como Deus fez com Baraque, dando a Débora, né, para estar à frente. E dessa vez, ao invés de Gideão pedir um sinal de garantia da vitória, é o próprio Deus que vai lhes assegurar, mediante o que Deus os leva para verem e ouvirem no próprio acampamento do inimigo. Deus é o Deus, meus irmãos, dos ocultos do coração do homem. Veja aí os versículos 11 ao versículo 15. E ouvirás o que dizem, e então se fortalecerão as tuas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Purar até o posto avançado das sentinelas do arraial. Os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando Gideão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro. Dizia: eu tive um sonho, um pão de cevada torrado rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu o seu companheiro: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele aos midianitas e a todo este arraial. Ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Olha que coisa linda. Voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Deus tem os seus próprios meios de fortalecer a nossa fé.
de nos encorajar para as batalhas. Ele nos faz ver que não há problemas invencíveis quando confiamos nele. Ainda que o problema seja tão grande como uma nuvem incontável de gafanhotos, Deus dará vitória, porque dele é a nossa luta. O pão de cevada era o alimento diário dos trabalhadores rurais e representava Israel. A tenda do comandante simbolizava o exército dos midianitas. Levantai-vos, o Senhor entregou o arraial dos midianitas em vossas mãos. Mas antes o texto diz que ele adorou ao Senhor. Ele cultuou a Deus por aquela revelação, por aquele sinal que o encorajou. Aonde o próprio inimigo disse: olha, isso é Deus entregando os midianitas nas mãos de Gideão. Meus irmãos, Deus não precisa de espada, nem de força bruta do homem para vencer o mal. Deus apenas quer nos usar para que não fiquemos como espectadores, mas a força e o poder a Ele pertencem. Ele sempre usa o improvável, um instrumento não habitual para uma guerra, como a guilhada de bois, uma frágil mulher como Débora, a abelha, uma queixada de jumento ou o simples quebrar de uma cabaça, um cântaro que resplandece a sua luz, um tocar de trombeta ordenado. Veja o que diz os versículos 16 ao 20. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, contendo tochas acesas. É interessante que eles chegaram no acampamento, tudo escuro. As tochas estavam acesas, mas ocultas. Isso tem uma simbologia muito gloriosa com o Novo Testamento, com a revelação. As tochas estavam ocultas dentro dos cântaros. Então chegaram ali na calada da noite. Depois eles quebraram os cântaros e as tochas apareceram. Já estavam acesas, mas estavam naquele momento oculta, né? Tudo isso tem uma simbologia que nós já conhecemos a revelação. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu ao extremo do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a trombeta, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial. E direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegando Gideão e os seus homens, que com ele iam à extremidade do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca, guarda isso aí, da troca dos turnos, né, das sentinelas. Mãe Vanilda aí, que é do exército, conhece bem esse negócio aí das trocas das sentinelas aí, né, irmão? Dos acampamentos. Tocaram as trombetas e partiram os cântaros que traziam nas mãos. Tocaram as 3 companhias, estratégia de guerra, as 3 companhias, 300 soldados só, para enfrentar ali um grande exército. É claro que os irmãos sabem que os 135 mil soldados não estavam, eles estavam revezando ali naquele acampamento, né? Esse número vai aparecer lá no capítulo 8. Tocaram as 3 companhias, as trombetas e partiram os cântaros. E segurando na mão esquerda as tochas acesas e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. O exército está trocando de turno. Eles cercam o acampamento. E as 3 companhias tocam as trombetas, quebram os cântaros, tornando visível a luz das tochas. Estratégia. As tochas, como disse, estavam até o presente momento ocultas dentro dos cântaros, e agora eles as seguram na mão esquerda as tochas acesas e na mão direita as trombetas, e dão um brado da vitória. Essa estratégia, meus irmãos, é incrível. Eles estavam trocando de turno, ou seja, os soldados que estavam de guarda caminhavam de volta para o acampamento, e os outros soldados que assumiriam a sentinela estavam acordando.
E quando estes soldados que estavam acordando escutam um barulho e um tocar de trombeta, vasos quebrando, penso que a impressão que eles tiveram naquele momento era que o exército de Gideão era gigantesco, atordoado ali ainda, se acordando, né? Já estava na iminência daquela troca de turno, no meio da noite. Pois todos fizeram o que Gideão ordenou ao mesmo tempo. E quando eles saíram dos seus aposentos, eles deram de cara com os soldados que estavam retornando do seu turno. E como estava escuro, como o texto diz, eles não conseguiam perceber muito bem. Eles acabaram guerreando entre si e os midianitas começaram a matar uns aos outros. E o desespero deles foi grande. Fez com que eles não soubessem o que estava acontecendo, de modo que eles fugiram um do outro no meio da noite, até serem alcançados e derrotados incrivelmente. Gideão e seus 300 soldados, sem a necessidade de ninguém usar a espada e matar um homem sequer naquele primeiro momento, mostra claramente Deus dizendo que foi Ele quem agiu através dos soldados e através da vida de obediência de Gideão naquele momento. Queridos, tudo isso aconteceu porque havia uma sincronia perfeita. É isto que acontece na obediência, é isto que acontece no temor de Deus. Até aqui nós podemos aprender algumas lições com Gideão, das quais nos servirão para toda a vida. Primeiro, antes de liderar, o líder deve ter certeza absoluta de que está fazendo e se está fazendo dentro da vontade de Deus. E acima de tudo, ser um adorador que reconhece a soberania de Deus. Quando Gideão entendeu ali, Deus entregando a vitória, a primeira coisa que ele faz é adorar. É submeter-se a Deus, como diz o versículo 4. Então o Senhor entregou o arraial dos midianitas em suas mãos. Também ele deve liderar com exemplo. Diz aí o versículo 17, olhai para mim e fazei do jeito que eu fizer. Então ele separa aquelas 3 companhias ali, 100 homens para cada companhia, diz, olha, do jeito que eu fizer vocês façam. E ali todos de forma ordeira e obediente, toca aquelas trombetas ao mesmo tempo, quebram aqueles cântaros ao mesmo tempo. E terceiro e último, cuidar para que seja concedido crédito a quem de direito. Em primeiro lugar a Deus. E depois aos instrumentos que o Senhor escolheu. Espada pelo Senhor e por Gideão. Havia ali um entendimento claro. É pelo Senhor e pelo líder que o Senhor colocou à nossa frente. A batalha não terminou aqui. Gideão continua a perseguir com os seus 300 homens o exército inimigo. É maravilhoso, meus irmãos, descobrir como Deus age em nós e através das nossas fraquezas. Gideão derrota o exército midianita e na próxima semana nós veremos que infelizmente, Gideão não termina tão bem assim. Nós veremos o perigo do sucesso subir à nossa cabeça e nós buscarmos o reconhecimento e a glória do povo. Infelizmente, no final da vida de Gideão foi isso que aconteceu e é o que nós veremos na próxima mensagem, no próximo domingo, nessa série de mensagem. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida e que nós possamos assim crescer cada dia com esses juízes que apontava, que direcionava para o juiz perfeito da nossa vida, da nossa alma, da humanidade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, queridos, agradecer ao Senhor por mais esta palavra que Ele nos deu nesta noite. Em seguida estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Pai querido e santo, muito obrigado por mais esta mensagem que o Senhor nos deu graça para transmitir para o Teu povo, para a nossa edificação. Que o Teu Santo Espírito continue a nos ajudar, Senhor Deus, a nos iluminar, para que o entendimento, a compreensão que estamos buscando ter desta dispensação, a dispensação da lei nesse primeiro momento, dessa dispensação que é esta teocracia, o tempo dos juízes, que nós possamos entender, Pai, os propósitos do Senhor nesse tempo de oportunidade que o Senhor deu ao Teu povo Israel
levantando aqueles juízes para estar ali julgando, cuidando das causas do teu povo, mas sabemos que tudo apontando para o justo juiz, para o Messias, o qual nós, nesta dispensação da graça da igreja, estamos a experimentar. Nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.